ouvir a palavra de Deus para as nossas vidas. Você que acompanha sabe que o tema da mensagem de hoje é o Consolador. Tá dando para ouvir legal? Porque se esse microfone estiver dando trabalho, eu pego o outro. Tá legal aí? Dá para ouvir? Então tá bom. Então o tema da nossa mensagem de hoje é o Consolador. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus que nos consola. Nós vamos ver na palavra do Senhor aquilo que Deus nos ensina sobre o consolo. Você já precisou ser consolado em algum momento da sua vida? Ou de repente está precisando neste momento ser consolado? Você já precisou daquele consolo, né, do seu coração está ali sedento, seu coração está ali faminto por um consolo da parte de Deus, alguma angústia que você está passando, né, um dessabor dessa vida que você pode estar experimentando, e a gente se encontra na situação de estar precisando de um consolo. Estamos acompanhando isso? E a gente precisa desse consolo. E quem é que nos consola? Como sermos consolados nesse mundo, nessa vida tão ativa que nós temos, tão programada, tanta rotina, não é verdade? Tantas coisas, tantos afazeres. Quem que nos consola no dia a dia? Quem que nos consola no nossa segunda-feira, na nossa terça, na nossa quarta? Onde encontrar o consolo para a nossa vida? Por que muitas vezes nós estamos passando por situações em que a gente está decepcionado, que a gente está frustrado, que a gente está desapontado, que a gente está experimentando aborrecimento? Porque muitas vezes a gente busca consolo onde não tem consolo. Quem está acompanhando isso? Porque muitas vezes a gente quer encontrar um consolo onde não há um consolo. Muitas vezes a gente sai machucado porque a gente foi buscar consolo onde havia apenas interesse. Não é verdade? Muitas vezes a gente foi buscar consolo em pessoas que só tinham interesse na gente. E a gente sai desapontado, sai frustrado, sai ferido, sai machucado. Então onde está esse consolo? Como sermos consolados diante das aflições que nós passamos no dia a dia? Não é verdade? Quem passa aflição aqui, ou só eu? Todo mundo experimenta o dessabor de uma aflição, não é verdade? Às vezes menor, às vezes maior, às vezes menos complexa, às vezes tão complexa que acontece conosco, mas nós experimentamos essas aflições. Então, como sermos consolados? Vamos ver lá, abre lá em 3 textos. Primeiro, Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, 45 a 50. Mateus 27, 45 a 50. A palavra do Senhor diz assim: houve trevas sobre toda a terra no meio-dia, às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Nós estamos vendo então um momento em que Jesus já está pendurado na cruz e está experimentando uma angústia, um dessabor da morte. Ele diz: meu Deus, grave isso, por que me abandonaste? Jesus diz: meu Deus, continua. Quando algum dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu ela num vinagre, colocou na ponta de uma vara, porque Jesus estava lá no alto, e deu para Jesus beber. Pois vinagre na esponja, Deus sempre tem alguém para atrapalhar a nossa vida. Tá? Já está difícil, sempre vai aparecer alguém. Existe um potencial nesse mundo de sempre aparecer alguém para tornar ainda mais aflito a nossa aflição. Então você fala assim: não, sempre é possível. 49. Mas os outros disseram: deixem ele, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado, presta atenção nisso, depois de ter acontecido esse desaforo final, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Mas Bruno, o que ele bradou em alta voz? Vamos ver lá, porque Mateus não narra, mas Lucas narra. Lucas 23, 44. Vamos ver o que ele bradou.
Então Jesus, enquanto você abre aí, eu vou fazendo essa síntese, ele falou 2 vezes. Ele bradou em alta voz 2 vezes. A primeira, meu Deus, meu Deus. Ok? Então a primeira vez Jesus bradou. A segunda vez ele bradou em alta voz, vamos ver o que ele bradou. Já era quase meio-dia e as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Pode continuar? Jesus bradou em alta voz. Então, o que ele bradou em alta voz, que lá em Mateus não está narrado, mas aqui está. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Então, vamos lá. Primeiro brado de Jesus. Deus meu, Deus meu. Vamos repetir isso? Deus meu, Deus meu. O segundo brado de Jesus. Pai. Vamos repetir? Pai. Existe uma diferença. Quem acompanhou o culto passado, a mensagem do domingo passado, seja online ou presencial, a gente está trabalhando isso. Nós temos visto que existe uma diferença. Nós temos visto que existe uma desassociação entre um Deus, divindade, e um Deus que se revela como um Pai. Estão acompanhando isso? Jesus, no primeiro brado dele, ele diz o quê? Deus meu. Mas no segundo, ele diz, Pai, a ti entrego o meu espírito. No momento que ele estava na angústia, Jesus ele veio, ele experimentou, meus irmãos, os dessabores dessa vida como nós experimentamos. Ele não poderia ser o Salvador, aquele que iria redimir as nossas vidas dos nossos pecados, se ele não tivesse experimentado na pele o que é uma aflição. Você concorda comigo? Se ele não tivesse experimentado na pele o que é uma angústia, o que é uma ansiedade, o que é um aborrecimento, até mesmo o que é um desaforo de um desvirtuado pegar uma esponja com vinagre para dar para ele beber. Quantas coisas que Jesus experimentou que nós experimentamos hoje em dia. Situações que nós passamos, ele experimentou tudo. E onde ele estava no ápice da sua angústia, do seu sofrimento, o que ele bradou? No ápice da sua angústia, do seu sofrimento, Deus meu. Você me abandonou? Quantas vezes a gente já se encontrou em situação que a gente fala, cadê Deus na minha vida? Ou você faz parte dos Vingadores e é mais poderoso que todo mundo? Não, né? Você já passou por isso? Onde está Deus na minha vida? Por que eu estou passando por essa situação? Quantas vezes a gente ora, a gente se pergunta e a gente faz o mesmo brado de Jesus, o mesmo questionamento, Deus meu, por que me abandonaste? Existe uma sensação, existe um sentimento ali no momento da aflição, da angústia, da dificuldade, de abandono. Jesus está falando, por que me abandonaste, Senhor? Olha o sentimento que Jesus está sentindo na pele de abandono. Você já se sentiu assim, meu irmão? Então você sabe do que eu estou falando. Quantas vezes, diante das nossas maiores dificuldades, maiores desafios, aflições, nós olhamos para um lado ou para o outro e parece que a gente não encontra solução, não encontra resposta, não encontra um caminho claro. E a gente, meu Deus, eu estou me sentindo abandonado. E aí a gente vai orar e vai falar o quê? Senhor, por quê? Né? A gente não faz esses questionamentos? Como assim? Por quê? Meu Deus, por que me abandonaste? Mas no segundo momento, parece que algo aconteceu na vida de Jesus nesse curto período de tempo. Porque no segundo momento, Jesus se dirige a Deus como Deus Pai. E ele não faz um questionamento, ele faz uma entrega. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, essa situação que eu estou passando não está no meu controle. Nunca esteve. Mas eu sei que está no controle do Senhor. Então nas tuas mãos eu confio, eu entrego, eu apresento a minha vida. Quantas vezes, diante das dificuldades, meu irmão, nós fazemos o contrário. Nós queremos dizer, Deus, eu vou dar um jeito, vou fazer dessa maneira.
E a gente quer que Deus esteja junto com a gente naquilo que a gente resolveu fazer. Não é assim? Mas diante das maiores aflições, Jesus nos ensina a dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu entrego a minha vida, eu confio no Senhor. E o que aconteceu entre esse primeiro brado e esse segundo brado de Jesus? Ele foi consolado. Ele encontrou um conforto. Um dos significados de consolo é conforto em meio ao sofrimento. Jesus foi consolado. Ele estava sendo consolado. E depois de ser consolado, ele muda. Ele não diz Deus meu e Deus meu, mas ele diz Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É por isso que Jesus, ele disse, depois de ter morrido, ressuscitado, estado com seus discípulos ainda por 40 dias, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou pedir e enviar o meu Espírito. O Espírito Santo de Deus estará com vocês. Porque a missão do Espírito Santo de Deus é consolar. Então vamos ver lá no Evangelho segundo João, capítulo 15, versos 26 e 27. João 15, 26 e 27. Amém? Todos acharam? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque ele está comigo desde o princípio. Verso 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, ele está falando para os discípulos: olha, eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar para vocês. O Pai vai enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O Espírito Santo, cuja missão é consolar os nossos corações. É somente no Espírito Santo de Deus, é somente na presença de Deus que nós encontramos consolo para as nossas vidas no nosso dia a dia. É apenas na presença de Deus, porque Deus, o Espírito, você não vai encontrar no Espírito Santo de Deus nenhum interesse em explorar algo de você. Não. A gente só encontra no Espírito Santo de Deus um propósito de se derramar sobre os nossos corações, a fim de que nós possamos ter o nosso caráter transformado dia após dia, para que nós possamos ser cada vez mais semelhantes àquele que é perfeito. Quem é perfeito? Cristo Jesus. É isso que o Espírito Santo de Deus faz, é isso que o apóstolo Paulo diz que ele faz, que ele trabalha na nossa vida, nos tornando semelhantes a cada dia, conforme aquele que é perfeito, a estatura do varão perfeito que é Cristo. Ele é nosso alvo, ele é nosso parâmetro. E o Espírito Santo de Deus vai transformando o nosso coração. Ele consola as nossas vidas. Essa é a missão do Consolador, do Espírito Santo de Deus. Trazer um conforto em meio ao sofrimento. O que significa que diante dos dessabores que nós experimentamos nessa vida, cheia de sabores e dessabores, diante das aflições, diante das angústias, diante das notícias ruins, diante dos problemas que nós enfrentamos, daqueles momentos que a gente fica numa sinuca de bico, não sabendo para que lado conseguir ir, o que fazer, preciso tomar uma decisão. São nesses momentos que você está amparado, meu irmão. Você pode dizer amém? É nesse momento que você não está sozinho, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos consolar. Ele vai trabalhar na nossa vida. Assim como ele trabalhou na vida de Cristo. Num ápice do seu sofrimento na cruz, o próprio Espírito de Deus estava lá consolando a Jesus.
Então o Espírito Santo de Deus nos consola. E ele nos consola em quê? Consola as nossas vidas porque apesar de nós estarmos neste mundo, não sermos, mas estarmos, é temporário. A vida é passageira. A vida é breve. É muito breve. Apesar de estarmos neste mundo, nós, fala a verdade, nós estamos nesse mundo, mas a gente quer viver segundo a moral desse mundo? Seja honesto com você. Quando o casal, quando ele se casa, a gente casa para viver brigado? Dudu e a Gabi, que são os recém-casados da nossa igreja, casa para viver brigado? Não, nem com a Gabi, né, Dudu, que luta Muay Thai, você vai brigar, não é verdade? Não casa para viver brigado. Mas as pessoas falam assim, mas é normal. Não é assim que as pessoas falam? Não é normal. É normal dormir brigado. Aí tem uma família, constitui uma família. A gente constitui uma família para ter uma família desestruturada? Mas o que as pessoas falam? É normal. Não, meu irmão, se isso é normal, eu quero ser o anormal. Se isso é o parâmetro, eu quero estar fora do parâmetro. Se isso é a sanidade, eu quero a loucura. Não é isso? Que a gente não deseja viver, apesar de estarmos nesse mundo, nós não queremos viver segundo a moral desse mundo. E a gente entra em choque, a gente entra em conflito. Porque a gente fala, pô, eu não quero isso para a minha vida, mas eu estou vivendo aqui essa vida. É aqui que o Espírito Santo de Deus entra, é nesse ambiente da nossa fé que o Espírito Santo de Deus entra para nos consolar. Estamos acompanhando isso? O Espírito Santo de Deus nos consola, porque sendo tentado pelo pecado, nós não queremos praticar o pecado, não é verdade? Quem aqui fala, eu acordei hoje, eu quero pecar. Não é algo que a gente deseja. Mas a tentação vem, a cobiça está em nós. E a tentação é o ambiente perfeito para a gente consumar aquilo que é a nossa cobiça. E a gente está vivendo esse conflito. Paulo fala, o mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. E o bem que eu tenho que fazer, que eu quero fazer, esse eu tenho dificuldade de fazer. Sabe esse conflito que a gente fica vivendo? Poxa, eu não queria. E às vezes a gente peca. E às vezes a gente olha para a nossa vida e de repente a gente está em pecado. E a gente está nesse ambiente da nossa fé, onde a gente experimenta o dessabor de uma tentação e o pior ainda de cair em pecado. Mas a gente não quer estar em pecado. E o Espírito Santo de Deus vem e consola a gente. Fala, filho, não acabou sua história. Você está vivendo apenas uma página. Esse dia ruim, esse momento ruim. De repente você caiu aqui, mas vamos virar a página, porque tem mais história de Deus para a sua vida. Glória a Deus por isso. Tem mais propósito de Deus já escrito para você. Deus já sonhou uma vida inteira. E não é por conta de uma tropeçada que tudo vai acabar. Deus é muito maior que isso. Glória a Deus por isso. A graça de Deus é maior do que os nossos pecados. É por isso que nós somos salvos por ela. Então o Espírito Santo de Deus vem, nos consola, nos anima, nos revigora, enche a gente de novo ânimo. Glória a Deus por isso. É no ambiente que a gente é consolado, porque crendo num Deus todo-poderoso, crendo num Deus todo-poderoso, que com seu poder criou céus e terra, e criou todas as coisas que nela habitam, crendo, servindo esse Deus todo-poderoso, mesmo assim, presta atenção nisso, nós não podemos fazer uso do poder de uma divindade para suprir as nossas carências, as nossas próprias necessidades, os nossos próprios apetites. Porque se assim fosse, não tinha morte, não é verdade? Não tinha doença, não tinha aborrecimento. Porque qualquer aflição que surgisse, eu iria fazer uso do poder de Deus para resolver a vida aqui na terra do jeito que eu quero. Nós falamos isso domingo passado, estamos lembrando? Então existe esse conflito, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. Jesus, vindo como Filho de Deus, era filho do Todo-Poderoso. E no momento do ápice do seu sofrimento, o que ele ora? O que ele brada? Deus meu, Deus meu.
No momento do nosso maior sofrimento, das nossas aflições, o que é que nós oramos, o que é que nós falamos? Deus, nós não falamos Pai. Porque nós estamos buscando o poder de Deus para resolver o nosso problema. É isso que naturalmente a gente faz, é o primeiro passo que a gente dá. Eu quero usar o poder que Deus tem para resolver o meu problema aqui na Terra. E quando esse problema não é resolvido, apesar de servirmos a um Deus Todo-Poderoso, aí nós lembramos do segundo brado de Jesus. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então nós entendemos com isso que o poder de Deus não é para manifestar aqui nessa terra uma divindade que possa resolver todos os nossos apetites e desejos conforme a gente bem quer. Não, o poder de Deus é para trazer a expressão de uma paternidade que não existe nessa terra. Onde todo sentimento de abandono dá lugar para um sentimento de pertencimento. Que nós somos criados como filhos de Deus. E nós encontramos em Deus um ambiente de uma casa, assim como uma casa que tem um pai para nos receber, uma casa que abre os seus braços para nos receber. Todo o poder de Deus é utilizado nessa terra para manifestar o Deus Pai. E não o Deus divindade. E muitos dos nossos sofrimentos, dos nossos aborrecimentos, é porque a gente está se relacionando com Deus, buscando o poder dele. Se relacionando com Deus no interesse de obter o poder dele para fazer aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, aqui na terra. E isso nunca foi promessa de Deus na Bíblia. Mas quando nós mudamos a nossa consciência, quando a gente permite essa transformação de percepção da nossa fé, de racionalizar a nossa fé, da forma como nós racionalizamos a nossa fé, então nós passamos a chamar Deus de Pai. E a gente entende que como um Pai, Ele não vai nos privar dos dessabores dessa vida, mas Ele vai estar presente em todos eles. Tony, você consegue privar o Gabriel de todos os dessabores dessa vida, por mais que você ame ele? Você, Priscila? Não consegue. Mas você consegue estar presente nos piores momentos que o Gabriel passar, não consegue? Essa é a relação que Deus tem conosco. Jesus experimentou os dessabores. Nós experimentamos dessabores. Mas Jesus nunca esteve sozinho. E nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos desamparados. Porque o Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias. E a presença dele consola os nossos corações. É no ambiente do Espírito, da presença de Deus, que nós encontramos conforto. É esse conforto que traz no meu coração paz. Paz de saber que por mais que as situações estejam fora do meu controle, nunca estiveram fora do controle de Deus. Paz de saber que aquele que é o Todo-Poderoso está cuidando da minha vida, seja no montanha, seja no vale, seja nos altos, seja nos baixos, seja no dia bom ou no dia ruim, eu encontro no Senhor o seu conforto, o seu braço aberto. É isso que Jesus estava falando sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ao voltar para casa, não encontrou uma divindade. O filho pródigo, ao voltar para casa, encontrou um pai. E nós encontramos, todas as vezes que a gente se volta para a presença de Deus, um pai. Que está sempre de braços abertos para nos receber, para nos abraçar, para nos envolver, para chamar filho, filha, vem cá. Sabe essa área da sua vida que está tendo dificuldade? Eu estou junto com você. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a passar por esse momento, por essa situação, para que você possa crescer, amadurecer, para que você não venha morrer se entregando para angústia, para ansiedade, para tristeza, para melancolia. Não, vem cá, filho, vem cá, filha. Eu estou com você. Quem está entendendo isso? Essa é a promessa de Deus. Jesus Cristo disse que estaria conosco até os fim dos dias nessa terra. E Ele está por meio do seu Espírito Santo. Daí a gente entende o que Jesus disse. Nesse mundo tereis aflições. Por que Ele diz que nós teríamos aflições? Porque Ele experimentou as aflições. Então Ele diz, nesse mundo tereis
experimentareis os dessabores. Tem momentos de alegria, de felicidade, de sabores? Tem. Mas tem momentos também dos dessabores. Tem momento da dor, do sofrimento, da perda, da angústia, da traição. Tudo isso são os dessabores que nós experimentamos. Nesse mundo tereis aflições. Mas, ele coloca um porém, mas tem de bom ânimo. Quem que vai ter bom ânimo por nós? Nós mesmos. Ele está dizendo, tem de bom ânimo. É a nossa responsabilidade manter um bom ânimo. Um ânimo revigorado. De quem é a responsabilidade, meu irmão, então? De ter um bom ânimo. Vamos falar assim, nossa, bem forte. Nossa. Tem de bom ânimo, ele diz, tem de bom ânimo. Mantenha esse ânimo revigorado, meu querido. Jesus está falando, filho, filha, mantenha esse ânimo em pé. Por quê, Bruno? Por que eu teria um bom ânimo diante da aflição? Aí Jesus continua. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci os dessabores dessa vida. Porque eu experimentando todos os dessabores, eu venci. E eu venci e estou com vocês. Eu venci e faço presença nos vossos corações, consolando vocês nas mesmas aflições que eu experimentei. Glória a Deus por isso. O Senhor quer utilizar o poder dele para expressar o seu amor, assim como um pai que ama o seu filho. Ele quer expressar o seu amor por nós. O poder de Deus em todo o Novo Testamento. Testamento que significa aliança. Então, toda nova aliança que Deus estabeleceu entre Deus e homens por meio de Cristo Jesus, até que chegue o dia do juízo, durante todo esse período, a Bíblia vai narrar o Deus Pai. Não se trata sobre o Deus divindade. Se trata sobre um Deus que quer se revelar, que tem prazer de se revelar como um Pai. Então, meus irmãos, são duas mensagens que eu já estou pregando sobre isso. Eu não tenho uma perspectiva de pregar a terceira, a não ser que Deus me direcione para isso. Mas fica aqui então um chamamento de Deus para a gente parar de se relacionar com Deus divindade. Para a gente parar de orar para uma divindade. Para a gente parar de buscar na nossa vida, por meio da leitura, por meio da oração, por meio de um jejum, uma divindade para manifestar poder. Não. Deus quer se relacionar com seus filhos. Glória a Deus. Deus está chamando filhos. Deus não chama mais servos. Jesus disse, já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de família. Eu vim aqui, a missão de Jesus veio para constituir uma família. Jesus não é o Filho de Deus? Nós somos chamados filhos também? Quem que é o primogênito, então, dessa família? Quem que é o filho mais velho, o primogênito? Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão maior. Ele é o primogênito, ele é a primícia de todas as coisas. Jesus Cristo, ele veio para formar uma família. Ele não veio para buscar pessoas que adoram uma divindade. Ele veio para buscar a família de Deus. Então, todo o trabalho de Cristo não foi para fazer proselitismo. Não foi para dizer, olha, vem para a minha religião, porque a minha religião é mais bacana. A minha religião tem um Deus todo-poderoso que vai satisfazer exatamente aquilo que você está precisando. Você está com um problema com alguém? Deus tem poder para resolver esse alguém. Estamos entendendo isso? Não. Jesus ele não fez proselitismo. Jesus ele sempre veio para estabelecer uma comunhão. Ele veio para buscar a família de Deus. Ele veio para buscar em nós, formar em nós essa consciência de que nós somos filhos do Pai. Do Deus Pai, do Abba Pai. É por isso que quando Cristo morre, a Bíblia diz, quando a gente leu, que o véu se rasgou.
Porque agora não é mais por meio de véu que tinha no Santo dos Santos, não é mais por meio de uma religiosidade, não é mais por meio da força de uma religião, agora é pela família de Deus, agora é pela comunhão, agora é pelo relacionamento. E a gente precisa se relacionar com Deus, porque se Deus é nosso Pai, Ele tem prazer em escutar a nossa voz. Você tem prazer em escutar a voz do Gabriel todo dia? Se um dia você não encontrar Gabriel na tua casa, o que você faz? Hã? Tem que sair atrás para procurar, dar um jeito. Você imagina ser pai, se um dia você acorda e não está teu filho em casa? Olha que trem estranho. Será que Deus todo dia encontra a gente na casa dele? Não é na igreja que não, irmão. Na presença dele que eu estou falando. Estão me entendendo isso? Será que Deus, como um pai, todo dia, Ele pode olhar para nós e encontrar a gente como filho na presença dele? Estamos entendendo isso? Ou será que a gente só está aparecendo num domingo das 6 às 7? Como é que está a qualidade da nossa relação de filhos com Deus Pai? Como é que está a qualidade da nossa entrega, da nossa confiança em Deus? Ou a gente só aparece quando a gente está precisando de alguma coisa? Eu já falei isso daqui. Imagina, vou parar de usar o Gabriel antes que ele fale que não vem mais na igreja. Imagina que a Ana Júlia, imagina que a Ana Júlia só aparece para a Pâmela e para o Gil, só abre a boca para falar se for para pedir para ir para uma festa. Não conversa mais nada, não fala mais nada, não interage, só abre a boca para pedir. Como é que é a qualidade desse relacionamento? Não tem relacionamento. Tem interesse. E por conta que a nossa vida está no automático, está ali nas rotinas do dia a dia, muitas vezes, meus irmãos, infelizmente, às vezes essa é a nossa qualidade de relacionamento com Deus também. Porque Deus está procurando a gente todos os dias na presença dEle. Cadê meu filho? Cadê minha filha? E às vezes a gente não está lá. Porque a gente está tão ocupado, tão preocupado, tão centrado só nessa vida cotidiana, que a gente só se volta a Deus quando for para pedir algo. E Deus está falando, filho, filha, eu quero formar uma família. Eu não quero formar servos, não quero formar empregado, que aparece para o patrão só para pedir as coisas. Não, eu quero uma família. Eu quero estar lá todo dia. Eu quero comunhão. Eu quero estar na mesa. Quero receber vocês na minha presença. O Pai tem prazer de receber o seu filho na sua casa, na sua presença. Eu quero te receber na minha presença. Então entra na minha presença. Glória a Deus por isso. Vamos colocar de pé, vamos ter uma palavra de oração sobre isso então. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Você na sua casa também, que está assistindo online. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Nesse momento, nós temos a oportunidade, não de falar com Deus divindade, mas de falar com Deus Pai. Nesse momento, você tem essa oportunidade de aí onde você está, na sua intimidade, dizer Pai. E às vezes você pode falar, Bruno, eu tenho dificuldade de me relacionar com Deus Pai. Porque de repente eu estou andando meio afastado da Tua presença. Eu estou andando meio longe do Senhor, longe da Tua presença. Eu não me encontro mais na Tua casa. Às vezes você tem até dificuldade de falar Pai para Deus. De tão longe que às vezes o seu coração está. Mas nessa noite, igualzinho o filho pródigo, aquele filho que andou longe do seu pai, e que quando ele voltou, ele encontrou o seu pai lá, de braços abertos, na porta da casa. Ele não estava nem lá dentro, ele estava lá na beira do caminho esperando seu filho. Da mesma forma Deus está hoje, como um pai, de braços abertos para receber vocês, para me receber.
Ele quer uma família, Ele quer comunhão. Apesar das aflições que nós enfrentamos, Ele está presente todos os dias. Jesus nunca prometeu que nós não passaríamos por aflições. Não, Ele diz, nesse mundo, infelizmente, nós vamos experimentar os dessabores, as aflições. Mas filho, filha, tem de bom ânimo. Filho, filha, não se entrega para a desilusão, não se entregue para a amargura, não se entregue para a decepção, não se entregue para a frustração. Não, filho, filha, mantenha esse bom ânimo. Porque assim como eu experimentei todas essas aflições e eu venci, eu estou com você. Eu faço presença no seu coração, eu não te abandonei. Oh Deus, que nessa noite nós possamos encontrar o consolo que só o Teu Santo Espírito pode nos trazer. Eu oro, Deus, para que cada coração aqui, Pai, cada coração possa encontrar um consolo que só o Senhor pode nos dar. Que aquele que está aflito encontre paz. Que aquele que está desesperançoso encontre no Teu consolo esperança. Que aquele que já se entregou para desilusão encontre no Teu consolo, Pai, sonhos. Possa encontrar que existe ainda mais sonhos do Senhor para a gente sonhar nessa vida. Oh Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor alcance cada vida, cada coração. Entre em cada alma, Pai, nessa noite e derrame da sua paz, derrame do seu amor, derrame da sua alegria. Alegria, Pai, de sabermos que apesar das dificuldades, nós não estamos abandonados. Alegria de saber que apesar das aflições, nós temos um Deus para chamar de Pai. Nós temos o Espírito Santo de Deus nos consolando e dizendo, ei, eu estou com você. Às vezes você se sente sozinho, mas o Espírito Santo de Deus quer dizer, você não está sozinho. Às vezes a gente se sente abandonado nesse mundo, mas em Deus nós nunca estamos abandonados. Às vezes a gente se sente triste, sem esperança, mas na presença do Pai tem alegria, tem harmonia. Oh Deus, nessa noite nós queremos voltar para a Tua presença, nós queremos voltar para a Tua casa. E nós não queremos mais nos relacionar com Deus numa figura de uma divindade. A partir de hoje, nós nos relacionamos com Deus Pai. Nós nos relacionamos com Deus Pai. Nós nos relacionamos com Deus Pai. Diga aí onde você está, Pai. 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 A partir de hoje você pode chamar Deus de Pai. A partir de hoje você encontra na presença de Deus um Pai para te amar. Oh Deus, perdoa todos os nossos pecados. Oh Deus, em Cristo Jesus nós sabemos que os nossos pecados estão perdoados. Oh Deus, então em toda a consciência que tem culpa, todo coração que tem carregado esse peso, esse fardo, em nome de Cristo Jesus, essa noite seja trocado pela paz de Cristo Jesus, seja trocado pelo fardo de Cristo que é leve. Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque em mim vocês encontram alívio, consolo, porque eu venci esse mundo e eu estou com vocês também. Deus, essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém? Você pode aplaudir a Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Queria chamar o pastor Sandro para nos abençoar, nos dar, orar, abençoar nossa semana. Amém. Alô? Oi. Amém, irmãos. O que dizer depois de uma palavra dessa, né? Para mim, em várias áreas da minha vida, essa palavra foi de encontro, né? Então, foi muita bênção, né? A palavra de Deus mesmo para as nossas vidas. E o que a gente pode fazer é agradecer a Deus, né? Então, vamos terminar o nosso culto. Oh Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está atento, Deus, às nossas vidas. Está atento a cada filho do Senhor. Atento àquilo que está nos nossos corações, aquilo que são as nossas atitudes, aquilo que são os nossos pensamentos, aquilo que é as nossas famílias. O Senhor está atento, Pai. O Senhor nos reúne aqui
nesse dia de hoje, sabendo da vida de cada um, sabendo do coração de cada um, dos problemas, das dificuldades, e aí o Senhor vem e traz essa palavra de cura, de tratamento, essa palavra de perdão, essa palavra de fortalecimento, de esperança, de vida. Nós só podemos te agradecer. Muito obrigado, Deus Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vão em paz e que Deus os acompanhe.